pessoal. Meu nome é Ari Fonseca Júnior. Eu sou engenheiro civil, sócio da empresa Signo Engenharia de Processo, uma empresa de consultoria. Eu atuo no segmento da construção civil, segmento imobiliário, presto serviço em empresas que queiram melhorar a sua eficiência através de gestão e processos inovadores. Em 2014, eu criei o Núcleo de Parede de Concreto, um ambiente na internet em quem tem como principal objetivo desenvolver conteúdo para profissionais, cadeia e pessoas que queiram saber por onde começar, o que fazer e como fazer no sistema parede de concreto. Essa norma foi editada em 2012, a primeira norma de parede de concreto, NBR 16055, voltada a projetos e execução, né? Estamos hoje em 2023 e esse sistema construtivo já consumiu, já executou, nós já temos no mercado mais de 5 milhões de unidades executadas nesse sistema, né? Então, nós estamos hoje com foco no núcleo de parede de concreto para execução de edifícios altos, né? Uma tendência que a gente vê a cada dia aumentando e um processo, na nossa avaliação, um processo sem volta. Hoje nós vamos falar de um assunto palpitante, relevante, que é a revisão dessa norma 16055, né? Acabou de ser publicada, né? Então, nós vamos bater um papo aqui com duas feras do segmento de projeto estrutural, né? Que vão se apresentar. Então, vai ser um bate-papo que nós vamos passar para vocês aí um pouco do que tem nessa norma. Aqui do meu lado, Augusto. E aí, Augusto, tudo bem? Tudo bom, doutor Ari? Augusto Pedreira de Freitas, da Pedreira Onyx, antiga Pedreira Engenharia, sempre trabalhando em busca de sistemas construtivos alternativos e enxerguei na parede de concreto realmente um sistema que é para frente, para o futuro, né? É um dos grandes sistemas que se usa lá fora. A gente voltou muito para a parede de concreto, até eu fazia bastante alvenaria estrutural, parei de fazer alvenaria estrutural porque acredito demais no sistema de parede de concreto, não só para prédio baixo, que já está consolidado, mas para prédio alto de diversos padrões, né? Não só padrão segmento econômico, mas sim padrões muito de classe A, classe B, segmento médio. Parede de concreto não tem limite. Muito bom. E aqui, à minha frente aqui, o meu jovem profissional, Otávio. Fale, Otávio. Tudo bom, Ari? Tudo bom, Augusto? Obrigado aí pelo convite. Eu sou Otávio Pedreira de Freitas. Também vim da Pedreira Engenharia e um dos dois filhos, né? A Pedreira Onyx e a Pedreira Topázio, que é a minha empresa, e desenvolvo projetos estruturais, tanto no sistema de parede de concreto, concreto armado, protendido e ainda alguma coisa de alvenaria estrutural. Bom, o sistema de parede de concreto, ele realmente despertou, né? Acho que na maioria dos calculistas e toda a cadeia que está interessada na industrialização da construção, uma atenção muito grande. Então a gente vem acompanhando desde quando eu era sócio do Augusto, a gente fez muita coisa junto no sistema de paredes, e agora com com essa escalada, né, do número de pavimentos, da altura das edificações, a gente vê esses conceitos de industrialização da construção cada vez mais aplicados a esse sistema. Então, é um assunto aí que a gente gosta de conversar. Essa norma veio trazendo coisas boas para essa verticalização do sistema e acho que vai ser uma conversa interessante. Muito bom, muito bom. Bom, para dar uma aquecida, né, o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, feito eu disse, né, o nosso ambiente, o núcleo, está muito focado em prédios altos, né? Lembrando, quando a gente começou essa história da parede de concreto lá atrás, a gente falava muito em casa-terra, individual, e a edificação mais alta era terra mais 3, até por conta do Minha Casa Minha Vida. E hoje nós estamos falando em prédio alto. Otávio, para você, o que é um prédio alto?
É relativo, né, Ari? Quando eu estava na faculdade, para mim, ali passou do sobrado, eu já achava alto, né? Porque eu já tinha algumas noções de cálculo, mas tinha também os meus receios. Hoje, quando a gente fala de prédio alto de parede, a gente está falando de prédio com mais de 20 pavimentos ou algo assim, né? Prédios que têm se destacado em relação ao que a gente vinha fazendo nesse sistema, que eram 4, 5 ou até 8, 9 pavimentos. Hoje em dia, eu diria para você que prédio alto, a gente está falando de 20 pavimentos para cima. Augusto, e você que na primeira norma, eu lembro que você teve uma participação ativa, né, na construção da NBR 16055, né, e eu também participei desse trabalho de homologação dessa norma, e eu lembro que a gente tinha uma dúvida muito grande, né, até que pavimentos a gente iria considerar nessa norma. E na primeira versão, nós fomos até TR+5, né, que era acho que não tinha ainda nenhum empreendimento quando foi promulgada essa norma com essa altura. E hoje nós estamos falando, o Otávio falou que 20 pavimentos. Que diferença que você viu dessa norma, né, de 5 pavimentos para hoje prédio alto? O que para você é prédio alto? Então, a primeira norma, na verdade, tinha o edifício TR+5, que era o edifício simplificado, que continua nessa norma. Mas no começo teve um primeiro texto, que era uma recomendação, que esse era bem limitado até TR+5. Quando saiu a norma, já saiu a norma permitindo prédios mais altos, mas a norma amarrava muito para não ter um prédio muito alto, né? Então, as condições que estavam na norma, as condições de dimensionamento, as condições de travamento exigido, acabavam fazendo com que as paredes fossem todas paredes de concreto, limitava um pouco a você avançar em termos de altura e avançar em termos de soluções alternativas que precisa num prédio alto para conseguir dimensionar e ter resultado. Para mim, prédio alto está mais ou menos aí, como o Otávio colocou, acima de uns 20 pavimentos, é quando o esforço horizontal começa a ser relevante, é quando a gente tem que pensar no prédio não só para a carga vertical, mas com uma preocupação nessa carga horizontal. E no dimensionamento, em alguns pontos, muda um pouco a cabeça de você considerar a parede de concreto pura, que eu falo, é uma parede de concreto com todas as paredes travando, e passar a pensar também em alguns critérios que te permitam tirar algumas paredes, buscar algumas outras soluções que estão inseridas nesses prédios mais altos. É difícil você ter um prédio mais alto onde não tem flexibilidade, né? Lógico que tem alguns prédios de segmento econômico bem mais altos. Você mesmo comentou comigo em outra conversa do prédio de 25 pavimentos com apartamentos pequenos, né? Mas normalmente a gente começa a pegar mais flexibilidade, então muda um pouco a cabeça nesse tipo de projeto. E é onde eu acho que a parede de concreto tem um uso enorme, que ainda não foi explorado, né? Ok. Bom, só resgatando aquilo que eu falei no parágrafo anterior, né, quando a gente começou essa história da parede de concreto, Minha Casa Minha Vida, né, era uma novidade para todo mundo, né? Eu lembro que era novidade para o projetista, era novidade para quem fabricava o concreto, nós não tínhamos forma de alumínio no Brasil, as empresas não sabiam o que era isso, como fazer, por onde começar, a cadeia absolutamente sem conhecer, né, o seu espaço, e nós estamos falando de 10 anos, quando a gente fala em prédio alto, né, o cenário realmente da construção é outro, né? O cenário é outro. Então, hoje nós estamos falando de uma mudança do negócio, uma mudança de eficiência. As empresas hoje têm uma busca, empresas de capital aberto, empresas na disputa, na concorrência. Então, na minha avaliação, essa norma veio realmente num momento extremamente oportuno. Então, para conversar o nosso bate-papo, né, eu queria colocar um assunto aqui voltado a esse tema que eu falei do mercado. 2012, mercado de econômico. Hoje nós estamos falando de mercado 2 degraus acima, talvez, ou até acima de um nível de poder aquisitivo maior, né? Otávio, o que você vê assim, de forma conceitual que essa norma traz de importância para esse mercado
com essa magnitude, com a verticalização, o que te chama os olhos assim, puxa vida, essa norma para esse mercado é pontinho, pontinho, pontinho? Bom, Ari, quando a gente fala em verticalização, a gente está diretamente implícito aí começar a falar de espessuras maiores das paredes, né? Então, um prédio mais alto, como o Augusto colocou, os esforços tendem a ser maiores, os esforços horizontais oriundos do vento tendem a ser maiores e a gente precisa de seção para combater isso. Algo que vem acontecendo é que a gente passa a ter menos paredes estruturais e as paredes que ficam como estruturais, aquelas que não permitem a flexibilização arquitetônica, elas passam a ter um desempenho, uma necessidade resistente muito maior do que a gente tinha nas edificações mais baixas. E aí, com isso, a gente passa a trabalhar com o que era de espessura de 10 centímetros, passou por um tempo para 12, 14, 16, estamos falando até de quase 18 centímetros. A gente tem feito diversos empreendimentos aí com alturas de 25, 30, 35 pavimentos, que uma espessura de 18 centímetros da parede de concreto, ela atende satisfatoriamente. E essa norma trouxe, acho que é o grande diferencial, né? Essa revisão da norma, é a possibilidade de se utilizar a tela simples até espessuras de 18 centímetros. O uso de tela simples, ele facilita demais a execução, a produtividade dentro da obra. Você vive no canteiro aí, conhece diversas obras aí pelo país, presta sua consultoria em diversas delas e sabe que quando a gente tem a tela simples, é aquele reloginho, a obra vai lá todo dia, tem concretagem, fecha a forma, põe instalações e tal, você consegue cumprir o teu cronograma, teu prazo de execução tranquilamente. Quando você tem a obrigação de trabalhar com uma tela dupla, que era o caso da norma antiga, né, na sua revisão antiga, a partir de 15 centímetros, essa produtividade ia lá embaixo, né, e prejudicava muito o seu ciclo, o seu planejamento e até a própria competitividade do sistema. Então, eu diria que esse requisito aí da norma, permitindo o uso de tela simples até os 18 centímetros de espessura, é o grande diferencial para a verticalização que a gente está buscando. Bom, o Otávio aqui foi aquele professor, né? A resposta dele está muito voltada à parte técnica, mas acho que deu para a gente claramente entender essa relação. Eu vou olhar agora para o Augusto e colocar o Augusto como o diretor comercial de uma empresa que precisa fazer 3.000 unidades em 2 ou 3 anos. Né? O Augusto agora não é projetista, mas ele está vendo aí uma tendência de utilizar o sistema construtivo parede de concreto para prédios altos. E certamente ele deve chegar a algum momento e fazer uma pergunta para ele mesmo. Né? Caramba, está todo mundo, eu estou vendo, e eu não estou fazendo. Será que eu deveria fazer? Né? E estou vendo, inclusive, que criaram uma revisão da norma que contempla, ou seja, eu tenho uma cadeia, eu tenho norma, eu tenho projeto, por que eu devo entrar nessa seara? Por que eu devo entrar na estrada? Não que eu tenha, né? Mas você, com o olhar do diretor comercial de vendas, o que você conversaria com você mesmo? Uma coisa até bom colocar ainda como projetista é que... Não tem jeito, né? Mas ainda como projetista, é que a norma, sempre as normas mostram o estado da arte em que o sistema está no momento. Quando a norma foi criada lá em 2012, se tinha, obviamente, alguns receios, porque você não tinha muito o sistema sendo utilizado. Então, naturalmente, uma norma que é criada assim é mais conservadora. É uma norma que tem alguns limites, porque a gente não sabe aonde bem está pisando, né? Então, precisa pisar com cuidado. Nessa revisão, essa ampliação de alguns critérios, como esse dos 18 centímetros, como os critérios de dimensionamento em paredes que não estão totalmente travadas, traz uma segurança no sentido de que o sistema evoluiu. Então, o sistema para o mercado evoluiu. Então, agora virando para o lado do diretor, isso aí já é um dos primeiros pontos onde eu tenho receio de usar um sistema. Eu tenho receio de usar um sistema porque eu não quero ser a cobaia. Então, hoje, se você estiver virando para o lado de parede de concreto, você não está sendo cobaia. Nós sabemos exatamente aonde estão pisando. Nós sabemos exatamente os problemas que podem dar. Então, tem uma receita, tem como você atender sem esse receio que eu acho natural, faz parte de qualquer diretor de engenharia.
né? Eu não quero ter problema lá na frente de manutenção num prédio que eu estou fazendo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que está suplantado, né? Nós passamos por ele. O segundo, a questão é, por que que os outros estão fazendo? Eu sempre penso, como que a concorrência está fazendo e quem está executando? Quais são as empresas que estão partindo para isso? Estão tendo sucesso ou não? Eles estão voltando atrás ou estão se perpetuando nesse sistema? E nós temos vários casos onde está tendo sequência. Então, alguma coisa boa tem no sistema. Então, preciso olhar. Mas, para ser bem sincero, se eu fosse um diretor de engenharia de uma empresa, eu estaria muito preocupado a médio prazo. Nós temos uma situação hoje no Brasil, foi feito recentemente algumas pesquisas que mostram que a idade média do operário na obra aumentou demais. Então, a idade média está 45 anos. Como é que se renova essa equipe? 45 anos, o profissional da construção civil, o cara do canteiro. O cara do chão, né? Chão de fábrica, Entendi. o cara do canteiro, 45 anos. Pô, se é 45 anos, imagina que é média. Significa que tem gente já no final de carreira, alguns começando, mas diminuiu muito o interesse do profissional que está entrando no mercado de trabalho pela construção civil. A construção civil é a última das últimas opções, né? Eu já escutei brincando que o TikTok, o YouTube, o podcast, todo mundo procura alguma outra coisa que não seja a construção civil. E isso é uma mudança que já ocorreu em outros países, e a gente tem esse privilégio de olhar para fora para entender aqui, e que o mercado daqui a pouco vai ter que atrair essa mão de obra. E o único jeito de atrair é aumentar o valor que vai remunerar. Então, o custo da mão de obra, agora não é a questão de ter ou não ter mão de obra. A médio prazo, vai custar caro. Então, se eu não começar a me mexer agora, eu vou ficar para trás. Eu vou ter que pagar uma mão de obra cara lá na frente e meus empreendimentos vão ficar com problema. Então, é um momento para a gente, como diretor de engenharia, dar uma virada de lado e falar assim, preciso acertar minha rota. E um dos sistemas, mas que eu acho muito bom mesmo, é a parede de concreto, porque eu tenho uma garantia de retirada de mão de obra muito grande. Eu vou tentar dar uma resumida no que o Augusto falou de forma tão brilhante, né? A gente vê aí tem uma fala do mercado do setor da construção que eu acho que remonta a coisa de 10, 15, 20 anos atrás, que era assim, né? Nós precisamos industrializar. O setor da construção é um setor ainda muito artesanal que não se industrializa. Então, esse discurso, essa fala, já está, não é ano, agora é década, né? E pegando um gancho no que você está falando, eu vejo exatamente isso, né? Porque nós estamos falando em prédios altos como se fosse o Brasil o inventor de parede de concreto em prédio alto, né? Para quem conhece um pouco, a gente viajou muito aí, né, Augusto, Otávio, né, Coreia, China, Estados Unidos, o pessoal faz prédio lá de 50, 60, 80 pavimentos nesse sistema há mais de 50 anos. 50 anos. Então, realmente, tem tudo a ver. Então, se as empresas estão fazendo, se eu estou falando que é a bola da vez, é a tendência, né, não somos nós aqui que vamos ditar essa regra para o mercado. É uma coisa que claramente, né, tem a ver com uma série de situações, né? Lei trabalhista, a parte de mão de obra, a parte de eficiência, a parte de mercado, enfim. Mas é bacana. Eu acho que tem todo sentido. Bom, então eu queria agora, a gente falou um pouco de mercado. Só um adendo aí. Tem um engenheiro lá do escritório que, infelizmente, nos abandonou um tempo atrás, trabalhou também com o Augusto, porque ele recebeu uma oferta para trabalhar como engenheiro de estruturas no Canadá. E é engraçado, a gente mantém, né, algumas conversas e sempre ele cita os exemplos, as dimensões das estruturas lá, que são muito maiores do que as nossas, porque eles não ficam ali no detalhezinho, esmagando, indo no mínimo do mínimo. O que eles precisam é de produtividade. É porque a hora do funcionário a menos 30 graus lá fora é muito cara. E vira e mexe, como a gente conversou 10, 15 anos atrás, volta esse assunto, né? Do custo da mão de obra, como o Augusto também estava comentando. Então não tem jeito. Se eu também fosse um diretor de engenharia, eu olharia para um sistema que tem conceitos de industrialização
e redução de mão de obra. Porque, como tudo aqui, né, que a gente vê, vem muita coisa de fora para cá. Então, se você olhar como é que a construção lá fora, com uma mão de obra reduzida, é o que vai acontecer aqui daqui a uns anos, né? Não tem outro caminho. Então, sistemas que envolvem muito mão de obra estão fadados aí a desaparecer. Eu tenho uma leitura hoje, né, para mim é clara, que pegando o que vocês estão falando aí, pegando um pouco do que a gente conversou aqui nesse bate-papo, né, entrada do nosso bate-papo, né? A gente falava muito em industrialização, produtividade. Hoje eu falo muito da eficiência, né? Porque hoje o mercado hoje ele está sendo muito disputado e é por conta da eficiência que as empresas e as pessoas vão sobreviver. Então, eu falo nas minhas andanças aí no meu dia a dia que o sistema parede concreta ele é um grande indutor de eficiência no seu negócio, né? Então, não é simplesmente fazer a parede concreta resolve o meu problema? Não, não. Mas ele é um grande indutor, porque o próprio Augusto aí, várias apresentações que a gente faz junto aí nessas nossas andanças, ele cita o sistema parede concreta como um chassi de uma edificação, onde você acopla, né, os demais subsistemas para você ter a eficiência, né? Eu costumo brincar que hoje a minha referência de eficiência é o Corolla. É um carro que eu tive muito tempo, tenho, e para mim pode ser mais caro do que o outro. Mas ele me traz uma coisa que para mim é indiscutivelmente espetacular, que é a eficiência. Então é o ar-condicionado que funciona, é o motor, é o consumo, enfim. Então é disso que nós estamos falando. Bom, legal. Então, depois dessa passada aí de mercado, né, uma coisa que eu admiro vocês dois, né, eu sempre que posso eu falo, é que o projetista de estrutura, a gente tem uma leitura muito assim, acadêmica, né, que é o cara que fica lá atrás do computador, trabalhando no CAD, trabalhando no TQS, e ele tem um mundo diferente do que acontece lá fora. E os dois profissionais aqui que estão participando desse bate-papo têm uma característica que eu pessoalmente admiro muito, que é a presença deles em obra, né? Então, eles têm aí uma rotina no seu dia a dia, saber o que está acontecendo. E eu acho que isso é muito importante. Isso, de uma maneira muito eficiente, ajuda o projetista entender a dificuldade que eu tenho lá no canteiro, né? Então, essa troca aí é extremamente importante. Eu aqui, de público, parabenizo vocês dois por ter isso no seu DNA, de conviver com isso. Eu acho que isso é muito, aproxima muito, né? Eu falo que a gente tem que parar de tomar decisões fracionadas, a gente tem que ter decisões integradas para que eu seja eficiente. Muito bom, muito bom. Bom, até colocando, você falou DNA, mas é exatamente isso. Não por acaso nós somos filhos do mesmo pai. E ele era arquiteto, não era engenheiro, mas era uma pessoa de chão, de fábrica. Era uma pessoa que vivia buscando racionalização na obra. Então, crescemos com isso, né? Então, sempre entendemos que o projeto não termina na hora que a gente imprime um papel. O projeto termina quando terminar a obra, e muitas vezes ainda com ajustes quando você está fazendo lá na frente, buscando melhorias contínuas para esse projeto no futuro. E a gente só consegue isso se a gente estiver lá no canteiro vendo as dificuldades que quem está executando está tendo para fazer o nosso projeto. E só conseguimos diminuir questões de possibilidade de patologia se a gente estiver vendo e enxergando o que eles não estão entendendo do nosso projeto. Porque, assim, eu faço um projeto e imagino que ele vai executar aquilo, mas muitas vezes não executa, porque ele lê de uma forma diferente o projeto. Então, essa interação projetista-obra, eu falo, o Otávio me corrija se estiver errado, mas falo por ele também, é absolutamente fundamental. Não tem como não ter, né? A gente tem agora lá no escritório uma campanha do pessoal mais novo que nunca pisou na obra, que só foi o computador. Eu brinco que é o projeto do metaverso, né? Eu quero real. E isso está surtindo um efeito enorme de motivação para eles. Porque na hora que eles estão indo na obra, veem o que está acontecendo, nossa, eles voltam com milhões de ideias, voltam preocupados com o que está executando, voltam preocupados. Então, é algo que veio de um DNA e que nós estamos criando um DNA para que os nossos seguidores sigam nesse caminho também. Bom, eu queria aqui dar um depoimento, aproveitar, né? Eu cheguei, antes da parede de concreto, eu tive alguns empreendimentos que eu trabalhei com o Pedreira, pai do Augusto e do
o Otávio. E realmente tive a felicidade de trabalhar com ele, aprender alguma coisa. Realmente ele era muito chato em relação à exigência das coisas certas, né? Então, e foi aí uma experiência, e acho que ele deve estar feliz lá de ver que ele deixou aí duas pessoas que estão seguindo aí com esse DNA dele. Não Bom, sei se buscando a coisa certa, mas o chato eu consigo seguir. isso aí com certeza, mas é benéfico, né? O que eu falo que é benéfico, isso traz muita compartilha, né? Eu como dono de uma empresa, ter um projetista que entende do meu negócio, eu acho que tem muito valor, Eu brinco, né? Não é você contratar pelo menor preço, Sim. eu tenho que contratar aquilo que me dá o melhor resultado, e nem sempre o menor preço vai te dar o menor resultado. Essa é uma bandeira que eu tenho aí. E isso que o Augusto comentou, né, que é muito forte mesmo nas nossas empresas de visitar a obra, é algo que quando você contrata um projeto pelo preço, você não enxerga, né? Não está ciente daquele valor. Tá, às vezes você tem as duas propostas na mão e você não sabe que esse daqui que está 30% do valor desse, ele não vai visitar a tua obra, ele não vai ajudar a aumentar a tua eficiência, né, dentro de um canteiro, que, como você disse, é fundamental para o sucesso do sistema. Então, é um ponto que o mercado não conhece tão bem, mas que cada vez mais vai começar a olhar para isso, porque é fundamental, ainda mais no sistema de parede de concreto, que se você tem esse distanciamento entre projeto e obra, o sucesso do sistema está fadado aí também ao fracasso. Né? Bacana. Bom, então já passamos aí da área comercial, vamos agora para falar de parede de concreto, prédio alto. Uhum. Vamos falar de 20 pavimentos, eu estou achando pouco. Eu não sei se as pessoas sabem, né? Hoje nós já temos aí edifícios projetados para 65 pavimentos. Sempre perguntam, né? Qual é o limite? Qual é o limite, né? Eu estou hoje envolvido num projeto em Recife que são 36 pavimentos. 36 pavimentos. Então, eu, sinceramente, não imaginava que um dia eu pudesse participar de um empreendimento desse. Mas aí, falando um pouco da norma, né? O Augusto falou lá que a norma acaba trazendo um pouco de confiança. Ele, como diretor lá, ele falou que a decisão de fazer tem um lado que empresas já estão fazendo e tem boas referências e tem confiança. Se eu tenho um projetista, uma norma que me assegura condições, né? Porque para mim a norma é o que rege. Né? Eu sempre falo, não vamos transgredir, a gente tem que seguir alguma coisa. E acho que o pessoal foi muito competente aí nessa revisão, né? Acho que vocês participaram, eu sei que vocês participaram, então realmente eu como construtor estou muito seguro. Agora, a gente vai quebrar aí, tem paradigmas que a gente quebra, né? Então, quando a gente fala em pavimentos de 10, 15 pavimentos, 10 centímetros, espessura de laje 10 centímetros, o cara que vai se aventurar a fazer um prédio alto, via de regra, ele faz duas perguntas. Qual que é a espessura da parede, né? E como é que fica a espessura da laje? Ah, mas eu vou subir o meu pavimento, eu vou gastar mais concreto. Eu falo, isso é óbvio, não precisa fazer conta. Uhum. Eu não sou projetista, eu falo com ele, mas não acho que você vai fazer um prédio de 36 pavimentos com a parede de 10 e uma malha simples. Então, eu queria, Otávio, que você falasse assim um pouco para a gente essa relação, como é que funciona, o que na cabeça do contratante, do cara que vai construir, como é que ele tem que organizar isso na cabeça dele? Pergunta complicada ali, mas vamos é lá. por isso que você está aqui, meu jovem. Bom, você falou aí em dois elementos principais, né, da nossa estrutura no sistema de paredes, que são as paredes e as lajes. E começar pelo mais fácil, que são as lajes, eu costumo brincar quando eu estou nas minhas reuniões que eu não dimensiono mais laje. Quem dimensiona para mim é o projetista de acústica. Então, às vezes eu até dou. Minha laje eu precisaria aqui de 10, 12, mas vai depender do que o consultor de acústica, para garantir o desempenho, vai determinar. Então, nesses prédios mais altos, essa questão da laje mais espessa, vinda do projetista de acústica, ela começa a ser utilizada meio que de trás para frente. Então, como eu já sei que eu já vou ter uma espessura maior de laje, eu posso trabalhar com maiores vãos, permitir uma flexibilidade maior da arquitetura e reduzir, por consequência, o meu número de paredes estruturais, deixando as paredes estruturais exatamente onde eu preciso de resistência, né? Importante isso aí, cara. Isso aí é extremamente importante numa tomada de decisão. Exatamente. Para a gente não gastar onde não precisa, né? O mercado do jeito que está, a gente não pode
desperdiçar recursos de forma alguma. Então a gente vai, claro, entender onde a gente precisa, né, dos elementos de parede, de elementos verticais para resistir aí aos esforços tanto verticais como horizontais do vento, e aí com isso determinar a espessura das paredes. Mas não existe uma tabelinha 14 andares, 14 centímetros, 16 andares, não existe. Isso depende muito da concentração de paredes, de onde é, até onde é para entender o esforço de vento daquele empreendimento. Mas a gente está falando aí, como eu disse lá no início, a gente saiu dos 10 centímetros e está avançando para um prédio até de 34, 36 pavimentos, com umas paredes de 18 centímetros. Então, a gente deve ficar nesse range aí de espessuras. Quer dizer, o que você está dizendo, né, Otávio? Assim, não tem uma fórmula mágica, né? O prédio até 20 pavimentos, a espessura é 12, é malha simples, o prédio 20 é malha dupla, né? Então, realmente vai depender muito da geometria, não é isso? Do local de implantação da cidade. Os nossos bloquinhos padrões lá do início da parede, a gente até Exatamente. já meio que conhecia, né? Exatamente. Tudo, a espessura, a tela e tal. Quando o sistema se verticaliza, é claro que os modelos ficam mais complexos, a nossa função até é demandada de outra forma, e aí a gente passa a ter que mesmo interagir, modelar, calcular para determinar essas espessuras. Uhum. Agora, Augusto, eu vou fazer uma pergunta aqui de leigo, tá? De leigo. Um prédio, vamos brincar aqui, um prédio de 36 pavimentos. Eu lembro que quando eu comecei em engenharia, que eu era engenheiro de obra, a gente ia fazer um prédio de 15 pavimentos, né? Eu tinha mudança de espessura de pilar, né? A cabeça da engenharia era outra, né? Uhum. Era fazer estrutura convencional, galfo de madeira, forma de madeira. Então eu começava com um pilar 50 por 50, no terceiro pavimento ele passava 35 para 35, a viga diminuía, era assim que funcionava, né? Graças a Deus eu acho que isso não acontece mais numa estrutura convencional. A gente falando de parede de concreto, 35 pavimentos. Essa largura de parede, espessura, isso é linear, né, para todos os pavimentos. Também eu tenho mudança de espessura de parede. É uma estratégia. Você pode ter a mudança da espessura de parede, precisa ser vista com cuidado, né? Porque uma redução da espessura de parede não é só um impacto em redução de volume de concreto, porque você vai ter a forma. Exatamente. A forma eu vou ter que mudar inteira. Então, eu vou ter uma redução ali de concreto, mas vou gastar numa forma nova, uma forma com adaptação para ter esse ganhozinho, às vezes, de 3, 4 centímetros aí nesse negócio. E eu posso perder produtividade, porque essa forma começa a ficar cheia de trequinho lá pequenininho para você ajustar. Então, eu fiz até, um pouco antes da pandemia, um estudo para um empreendimento grande, que era de 25 pavimentos, todas muito compridas, e a gente fez, num primeiro momento, com 2 espessuras, né? E quando fizemos com as 2 espessuras, junto com o fornecedor de formas, foi viável. Virou o mercado um pouquinho para a questão de preço de forma, na hora que esse empreendimento começou a voltar, se fez a conta de novo, deixou de ser viável. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem muito, que a gente projeta hoje, que vai ser usado, sei lá, ano que vem, daqui a 2 anos. Então, não é algo assim, certeza que é melhor reduzir e nem certeza que não é melhor reduzir. Tem que analisar caso a caso. Até pegando esse que o Otávio falou, que não dá mesmo para dizer qual é a espessura e qual a possibilidade de redução, eu acho que é até perigoso a gente falar em alguma coisa de ligar número de andares a espessuras, porque tem gente que pega aquilo lá como uma verdade e já sai com essa espessura, e é essa espessura que tem que ter. Não, às vezes a redução de paredes não permite essa espessura, né? Quando eu fazia alvenaria estrutural, tinha muito aquilo. O número de andares é o FBK do bloco. O número de andares então, se eu tenho 18 andares, eu vou usar um bloco de 18, no máximo 20. Era assim. Só que se você começa a tirar paredes da alvenaria estrutural, não é mais isso. E eu cansei de ver projetos em que tiravam paredes e mantinham a máxima de que o FBK era aquele. Está errado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Engenharia não é pegar padrão e repetir esse padrão para qualquer projeto. É analisar cada projeto, né? E quem está contratando entender isso também. Tá? Não tem uma regra definida, mas tem uma análise
bem criteriosa a ser feita na hora da busca pelo maior desempenho do sistema. É isso que a gente tem que buscar. Bom, o que você está falando, eu estou me colocando aqui no lugar de um construtor, né, que está sedento de seguir o mercado. Está vendo boas práticas, estou vendo um prédio alto e estou vendo isso pela primeira vez. Então, aí eu olhei a chamada desse podcast, está falando que é de norma. Então, eu estou entendendo que o que você está dizendo é que a norma que nós estamos falando hoje, a norma que hoje vale como regra, né, acima de qualquer projeto e tal, ela atende a essas demandas, a essas necessidades. Então, se eu tiver essa engenharia integrada que tira, aumenta tal, eu tenho hoje na norma, né, um amparo legal para uma tomada de decisão. É isso? Vale ressaltar. Não estou indo contra uma coisa que é empírica. Não. Vale ressaltar que a norma 16055 não pode ser vista de forma isolada. Desde sempre existem pontos que a gente dimensiona pela norma 6118, que é a nossa norma-mãe. Uhum. Então, às vezes você pega uma parede, por exemplo, tirei um monte de parede e deixei uma parede lá que não está travada. Essa parede que não está travada, ela não está funcionando como uma parede de concreto, ela está funcionando como pilar-parede. Uhum. Então, eu preciso levar isso em conta. Mas isso não invalida o sistema parede de concreto. É só você analisar na hora que você está dimensionando, né? Vai poder ter uma tela dupla ali nessa parede porque ela caiu como um pilar-parede. Isso não vai acabar com o sistema. Vai ser um que vai perder um pouquinho a produtividade, mas o ganho pode ser maior em outros pontos. Então, essa norma, e eu acho que a evolução da norma deixou bem claro isso, que a gente, na verdade, tem a norma como mais uma ferramenta para dimensionar esses prédios altos, né? Você falou de prédios de 65 pavimentos, nós temos lá em Camboriú 2 prédios muito altos em parede de concreto, a espessura da parede é 40. Então, não é tela simples, obviamente, mas eles executavam os prédios lá em ciclos de uma laje cada 20 dias, uma laje cada 18 dias. Aí a gente embutiu o conceito de parede de concreto, mudamos o sistema produtivo para parede de concreto, para a forma racionalizada de alumínio de parede de concreto, gangform, subindo e tal. O ciclo parou nos 5 dias, porque o diretor de engenharia falou assim, eu não quero que seja mais rápido do que isso. Está muito rápido. Está muito rápido. Eu não quero correr o risco nesse prédio. Entendeu? Mas, ou seja, imagina o ganho, né, que você tem num negócio desse. Agora, nesse prédio, e foi antes dessa publicação da norma, nesse prédio eu não usei nada da norma de parede de concreto. Mas o prédio era em parede de concreto. Então, a gente tem que também desmistificar. Eu acho a grande importância dessa revisão da norma foi uma norma muito bem feita, com os profissionais muito qualificados. Gostaria de parabenizar o Marcelo Rios, que conduziu o final, e o Arnoldo o Wender, que começou o negócio. Foram muito bem na condução. Acho que a gente tem que valorizar os nossos colegas, porque fazer norma não é fácil, né? Foram muito felizes, conseguiram um bom senso ali de o que dava para evoluir, evoluiu. E a principal mensagem que passou para o mercado foi essa: nós temos confiança no que nós estamos fazendo. Podemos subir. Seguir em frente. Podemos seguir em frente. Muito bom, muito bom. Otávio, eu vejo hoje, né, quando a parede de concreto entrou na minha vida, eu estou falando aí na época da promulgação da norma lá, a gente falava muito em drywall. Vamos colocar o drywall. Eu via que eu pessoalmente, era uma pessoa que achava que não tinha nada a ver. Se eu estou fazendo concreto, por que eu vou colocar drywall? Né? Confesso aqui que eu tinha eu não conseguia aliar isso aí. E hoje eu vejo claramente, e a pergunta que eu te faço com relação a essa verticalização é que o produto, as empresas trabalham muito com drywall, né? E hoje eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma variável importante para a industrialização e para a eficiência do processo, sem dúvida nenhuma. Então, como é que você enxerga isso aí com esse aumento de andares, com esse aumento da lâmina? Eu tenho visto aí
apartamentos, unidades, tipo com 16 unidades. Tem unidades que são feitas todas em drywall, né? Você tem lá, tem um core, o resto tudo é drywall. Como é que você vê isso aí a nível de cálculo estrutural para esse momento, o drywall versus a horizontalidade e a verticalidade? Bom, Ari, ao contrário de você, eu sempre fui um fã do drywall. Não sei por quê, não sei se porque para um calculista aquilo que reduz peso é sempre benéfico, né? Mas eu sempre vi com bons olhos tanto a execução seca do elemento, a tecnologia embutida nele, quando ele é bem feito, né? Então, eu sempre fui um fã do drywall. E quando a gente começou a verticalizar isso, e como eu disse anteriormente, buscar usar o concreto onde ele é efetivamente necessário, a gente começou a enxergar que a gente não precisava ter todas as paredes efetivamente estruturais, né? A gente vai estruturar onde precisa e onde não precisa a gente pode atender o pessoal de arquitetura, permitindo uma flexibilização da unidade. A gente pode atender o pessoal de instalações, permitindo instalações embutidas, manutenção pós-execução, ar-condicionado, caixinha dentro da parede, não aquela caixinha para fora por ser um elemento estrutural. Então a gente começou a tirar proveito disso, tirar as paredes estruturais onde não era necessário e começar a trabalhar com drywall nesses grandes panos de lajes que estão virando esses edifícios alongados que você mencionou. E isso, para mim, só traz benefícios. A gente, de novo, gasta concreto onde é necessário, a gente não gasta tanto com forma, né? No final das contas, o metro quadrado de forma reduz. Você permite uma flexibilidade, permite instalações, permite reformas, né? Hoje, depois até dessa pandemia, a gente percebe que as nossas habitações elas são cada vez mais orgânicas, né? Eu mesmo acabei me mudando na época da pandemia porque eu precisei de um home office e onde eu morava eu não tinha como construir e eram todas as paredes não drywall, né? Então, muito mais difícil de fazer uma reforma. Então, para mim, eu vejo com muito bons olhos isso da utilização do drywall e permitindo ganhos não só na estrutura, peso da edificação, redução de fundação, como vantagem para todos as outras disciplinas envolvidas. Bom, pessoal, você que está querendo aí entrar nessa história do prédio alto, o Otávio está dizendo, e hoje eu corroboro com ele, o drywall é muito bem-vindo, tá? É muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Augusto, pegando um gancho aí também na parte técnica, né? Nós estamos falando em parede de concreto, prédio alto. Uma coisa é você lançar um concreto, fabricar um concreto para TR+3, TR+4, né? Que recomendação você colocaria, né? Se tem algum ponto aí na norma que mudou, alguma coisa, algum ponto de atenção que você colocaria sobre a ótica do cálculo estrutural, sobre o desempenho da estrutura para essa verticalidade? Quando a gente projeta prédios mais baixos em parede de concreto, o que é o limitante para a gente em termos de resistência é a resistência da desforma, né? É a resistência de fazer o ciclo muito rápido de levar a forma para cima. E esse concreto que deu ali, normalmente é muito mais do que suficiente em termos de cálculo estrutural, né? Então, nunca é um problema a resistência num prédio muito baixo. Né? Prédio muito baixo não, prédio baixo, não é um problema de resistência. À medida que você vai estar subindo e vai estar reduzindo paredes, ele se aproxima do convencional, ou seja, eu posso ter problema de resistência, e um problema de resistência num prédio alto, numa parede, é muito mais chato de resolver do que até num convencional. Então, já tivemos casos de ter que reforçar a parede aumentando a espessura da parede, porque não dava para quebrar aquela parede de fachada, mas o concreto tinha dado muito baixo e não aguentava as tensões que estavam envolvidas. Então, eu acho que um dos pontos eu passo a olhar a resistência com a cabeça do convencional, mas eu não posso, de forma alguma, perder a trabalhabilidade desse concreto. Então, é um concreto, e o concreto para parede de concreto baixo e parede de concreto alto, é um concreto que precisa ser muito bem dosado. Precisa ser um concreto, não é um concreto mais ou menos, não, tem que ser um concreto bom, né? Então, não adianta a gente
dizer que tem um bom projeto, tem um bom planejamento, tem uma boa forma, mas tem um concreto mais ou menos. Não vai funcionar. Eu preciso ter um concreto bem dosado. O grande ponto disso é que não é só a nossa confiança como projetista que se consolidou. O pessoal das concreteiras apanhou muito, né, no começo da parede de concreto. E engenharia evolui. Então, hoje, eu sinto isso bastante, as concreteiras têm todas as condições de fazer esse concreto bom, né? Então, você tem condições de ter um concreto bom, autoadensável para a sua obra, seja baixo, seja alto. Quando ele é muito alto, então vamos dividir, então, prédio alto e prédio muito alto. Quando ele é muito alto, aí você entra num outro problema, que é você levar esse concreto até lá em cima, autoadensável, com todo esse ponto. Aí você já começa a ter uma situação entre o que o autoadensável fica mais difícil de você colocar. Só que, quando um prédio é muito alto, a parede não vai ter 18, vai ter uma espessura maior. Então, você pode levar um concreto dosado como concreto convencional e vibrar lá também em cima. O que não pode deixar é de pensar no concreto com a devida importância. Eu costumo brincar que o nome do jogo é concreto, não é por acaso que chama parede de concreto, senão chamava parede de aço, né? Se é parede de concreto, o nome do jogo é concreto. O Augusto colocou uma coisa aí, na minha leitura, extremamente importante, que é assim, né? Porque a gente fala, quando a primeira empresa que vai querer construir parede de concreto, a primeira coisa que ele pensa é na forma de alumínio, né? Aí depois ele vai falar do concreto, e o que você disse aí é que se não tiver uma integração, né, uma integração entre os subsistemas, acho que isso é inerente a qualquer processo, né? E a gente precisa ter essa cabeça, a gente faz isso de forma integrada. Então, não é o fato de ser alto que vai me inibir fazer. O fato de ser alto vai me exigir um pouco mais de engenharia e eu tenho numa norma que me dá suporte para isso. Eu acho que isso realmente é muito importante. Desculpa, Otávio. Não, desculpe te interromper, mas algo que até você sempre brinca, né, Augusto, que é o concreto é realmente o protagonista desse sistema, né? E apareceu, e que está cada vez mais forte, é a figura do tecnologista do concreto envolvido nesses projetos, nesses empreendimentos. Então, algo que também a norma trouxe, né? Algumas responsabilidades também para o tecnologista do concreto, que era uma figura que a gente sempre recomendou, né? Que fosse envolvida, contratada, e que nem sempre era, né? Não era dado o devido respeito para o material concreto, como você disse, você olha muito para a forma e pouco para o que vai ficar lá, né? E agora, com essa nova inclusão aí dessas responsabilidades previstas na norma, né? O tecnologista vai estar mais presente e, com certeza, esse concreto vai ter dado a importância que ele merece. Quer dizer, é um ponto, né, mais um ponto de cuidado para que obtenha a eficiência do processo, apesar de ter uma altura, né, alta. É engraçado isso, porque isso que eu estava falando, a gente sempre recomendou a contratação de tecnologistas de concreto. E nessa discussão da norma, o colocar lá não é uma questão assim, precisa... Não, vamos colocar na norma, porque estando na norma, aí o construtor não discute. Se obriga. Ele contrata, porque não custa nada. Não custa nada contratar os profissionais para dar o suporte. Mas ele fica sempre assim, precisa mesmo. Então, tá na norma, às vezes, algumas coisas, é fundamental para dizer, tá lá. Não tem muita discussão. Tem um assunto que eu queria, me ocorreu aqui agora, tá? A gente sempre fala aí, né, um assunto de ter um nome específico, que é você ter eu não gosto da palavra auditor. Pegar um terceiro para olhar o seu projeto. Tem um nome disso aí, não tem? Avaliador técnico de projeto. Avaliador técnico. Lembra, ATP. ATP de tênis. É o mesmo nome. Avaliador técnico de projeto. Então, eu volto a essa mensagem para quem tem essa... nós estamos falando aqui de segurança, de norma, de referência, não transgredir. É disso que nós estamos falando, né? E se você, às vezes, se sentir inseguro, né? Eu vou falar isso no final, com relação ao projetista de estrutura, e hoje existe na norma, isso é assunto de norma, né? E te dá direito, tem casos aí até que é obrigatório, não é? Não, então, isso ficou claro, foi uma discussão grande, esse é até um ponto que na 6118 já tem, né, há algum tempo, existe um problema de uma vírgula lá, mas que um dia eu acho que vão resolver, mas
a avaliação técnica de projeto é algo que a associação nossa aí já defende há muito tempo, que é muito importante para a evolução da engenharia. O projetista de estruturas muitas vezes define pontos que são importantíssimos para a durabilidade da estrutura, para a segurança da estrutura, como o Senhor Deus do universo, né? Eu tenho todo o poder do mundo. E ele é humano. Ele pode errar, ele pode não ter uma consideração a mais correta possível. Então, a avaliação técnica vem para ter um segundo profissional que olhe com os olhos de norma se aquilo lá está atendendo ou não as recomendações de norma. Teve uma discussão se seriam todos os projetos ou não. No fim, ficou só os projetos que não estão no edifício simplificado. O edifício simplificado é TR+4, então esses dispensaram. Não tem problema de segurança nenhuma mesmo, um prédio de TR+4 pode ser projetado, mas existe até um critério assim, imagina eu fazer um prédio de TR+4 errado. E esse prédio de TR+4 vai ser repetido 50 vezes. E aí vai ter 50 vezes a patologia porque está errado. Então, tem um critério que aí fica a critério do contratante, no fim se entendeu isso, se ele quer um segundo olhar para aquilo ou não. Tá? Mas nos prédios mais altos, sim. Nos prédios mais altos, casa com uma avaliação técnica de projeto obrigatória por essa norma. Legal, legal. Bom, tem um outro assunto aí que também que veio na norma, né, que eu vi aí, é um assunto palpitante, né, que todo mundo já fala há algum tempo, que é o assunto da fibra. Né? Assunto da fibra. E a gente vendo nessa revisão da norma agora que ela permite o uso de macrofibra em algumas situações. Né? Nós estamos falando aqui de prédio alto. Né? E eu queria que Otávio, você nos contasse aí como é que é esse assunto da macrofibra nessa revisão agora da 16055. Bom, a questão da fibra realmente é algo que vira e mexe, ela volta à tona, e agora também com a divulgação aí da norma de fibras, ela está cada vez mais à tona, né? Mas a utilização de fibra, pensando na substituição do aço, ela pode até me corrigir, né, Augusto, restrita ao edifício simplificado, tá? Então, para o que a gente está discutindo aqui, ela não se aplicaria. A gente tem o uso do outro tipo de fibra, né? Do polipropileno, voltada mais para redução aí de retração e controle da qualidade do concreto, né? Mas o uso mesmo da macrofibra, substituindo a armação, está restrito às edificações simplificadas. Isso é muito importante, viu, galera? Porque vira e mexe, a gente vê falar, não, mas agora a norma pode usar a fibra, vou fazer um prédio de 15 pavimentos. Então, a resposta é não. Não, somente para prédio simplificado. É isso? É isso? Tem uma questão muito importante na substituição do aço pela fibra, que é a questão do colapso progressivo. A estrutura, por exemplo, vai alguém lá e arranca uma parede. Numa parede concreta é mais difícil de arrancar, mas vamos arrancar. Hipoteticamente, um cara lá arrancou. Esse prédio não pode cair. Né? Existe uma definição de colapso progressivo que para mim funciona muito bem, que é o dano não pode ser desproporcional à causa. Tirar uma parede não pode derrubar um prédio. Né? Então, ele precisa se readequar em função disso. E a fibra, nesse ponto, ainda não se tem um conhecimento pleno de que ela funciona para essa redistribuição. Né? Tem que fazer mais testes, tem que fazer tudo. Então, uma armação para resistir a esse colapso progressivo, precisa. Quanto mais alto o prédio, mais esse problema está inserido no processo, né? Porque tensões mais elevadas, retirada da parede pode ser muito mais danosa. Então, se limitou ao TR+4, ao edifício simplificado, o que eu acho perfeitamente correto. Por quê? Não vamos proibir, mas vamos sentir e começar a pisar para entender como essa utilização pode ser melhor utilizada. Eu acho a fibra veio para ficar, é mais um ingrediente para a gente projetar, né? Nós temos que ter mais ingredientes para buscar soluções melhores,
mas precisa saber direito aonde usar e como usar. Ok. Bom, pessoal, eu vou mudar um pouquinho aqui a nossa prosa. Nós estamos falando de prédio alto e cada vez mais o prédio alto eu tenho observado que ele tem para um determinado nicho de mercado um número maior de unidades por pavimento, até por conta de aproveitamento da área, de adensamento e de próprio mercado. Essa norma ela te garante execução de prédios de 5 milhões de dólares como prédio de 150 mil reais. É a mesma norma. Não existem duas normas, né? Então, nesses prédios hoje, que a grande maioria que a gente percebe, são prédios com grande número de unidades por pavimento, eu vejo uma importância muito grande de uma integração, de uma compatibilização entre os diversos projetos, né? Então, nós estamos falando aí, essa norma é de parede de concreto, sim, nós já temos a nossa receita de bolo, já temos como mexer esse bolo, mas vão entrar outros ingredientes aí. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre se realmente tem uma importância maior o nível de compatibilização da parte das instalações, até sempre lembrando na eficiência, né? Qual que é a sua leitura sobre isso, Otávio? Ari, falar de compatibilização, claro que a gente está com o prédio alto em foco aqui, mas para mim o dinheiro gasto com compatibilização, ele nada, né? Você deve sempre procurar ao máximo uma compatibilização, gastar recursos na fase de projeto para evitar qualquer decisão feita em obra, né? E no sistema de paredes isso é mais característico ainda, né? Porque a gente tem um ciclo muito batidinho, muito reloginho, né? Como se costuma dizer. E não dá para ficar ali na hora resolvendo o problema de projeto. Porque se acontecer isso, o teu ciclo está perdido, o teu planejamento foi para o espaço. Então, a gente recomenda, sim. Hoje se fala muito em BIM, né? Acho que a maioria dos escritórios já estão partindo para esse tipo, para essa metodologia aí, e que uma das grandes vantagens dessa metodologia é que você faz efetivamente uma construção, uma pré-construção, né, virtual. Então, em alguns casos se modela até a armação, né? Então você tem aquela barrinha de aço interferindo com aquele conduíte que vai chegar naquela caixinha, então você consegue antecipar todos os tipos de problema. E com isso, evitar que isso seja discutido ali na fase de obra. Além disso, a compatibilização ela garante que você não venha a ter também problemas de patologias, né? Que é algo que a gente teve já algum histórico, né? no sistema, que hoje eu acho que já está muito bem superado, que é a questão de concentração de eletrodutos, embutimento de instalações nas paredes, nas lajes, caixinha de ar-condicionado, como é que isso vai funcionar. Eventualmente, quando você tem um elemento com uma concentração de tensões. Então, tudo isso você consegue resolver ali no papel, que é muito mais barato do que resolver na tentativa e erro. Na tentativa e erro e com aquilo executado. Então, a gente tem todos os recursos. Eu não entendo por que não se trabalhar numa compatibilização plena ainda na fase de projeto, antes de se partir para a execução. Então, nos prédios altos, isso fica ainda mais significativo, porque, principalmente nos primeiros pavimentos, onde a gente tem a concentração de tensões, cargas mais elevadas, a densidade de armaduras é muito maior do que a gente tinha com os prédios baixos. E aí começam a ter mais incompatibilidades. Mas nada que não se resolva ainda na prancheta, né? Como se dizia antigamente, Legal. ainda no computador. Legal. Augusto, algum pitaco aí com relação a essa parte de instalação, alguma coisa que você queira? Não, acho que o Otávio resumiu bem, é isso mesmo, é questão de parede de concreto, é o tempo, né? A gente tem que pensar em minutos, não em horas, né? Então, se eu tiver tudo resolvido, eu vou no minuto. E patologia. Então, são os dois pontos que a falta de compatibilização acaba pegando, né? Eu acho que é fundamental. A norma permitiu, tem um ponto lá que é o único ponto que eu fico meio assim, que é a questão do dreno passar dentro de um PEX, dentro da parede, né? Ela permite que uma tubulação possa estar dentro da parede, desde que a manutenção seja feita sem destruir a parede. Toda a lógica do mundo. Mas se você pegar um tubo dentro de outro num prédio baixo, o tubo fino
já é um problema de retração. Um tubo mais grosso, mais retração ainda. Então, eu acho que o risco de fissuração por estar esses 2 tubos lá dentro de uma parede de 10 centímetros aumentou muito. E num prédio alto, aí a questão de você embutir dentro, aquela parede às vezes tem tensão tão elevada que você fala assim, não dá para embutir nessa parede. Pode até embutir lá em cima, mas lá embaixo não pode. E isso traz uma encrenca para a gente junto aos nossos contratantes, porque o contratante lê e fala assim, ah, não, mas está na norma, pode. Você mostrar que apesar de estar na norma, por tensão não pode, é muito mais complicado do que você dizer não pode porque a norma não deixa. Entendeu? Então, dificultou esse tratamento com o nosso cliente. Mas tá certo a norma, não está errado, né? Se eu pudesse substituir aquela tubulação sem mexer e considerar isso no meu dimensionamento, posso considerar. Só que eu acho, aí como projetista, muito difícil um prédio de 10 centímetros de parede não ter algum problema por estar com um conduíte grande. Mas aqui nós estamos falando de prédio alto, não tem 10 centímetros de parede. Não existe 10 centímetros de parede. Bom, pessoal, eu acho que, claro que a gente poderia ficar conversando aqui vários assuntos, mas eu acho que a mensagem principal que a gente desenhou para passar aí a nível de informação, de conteúdo, né, que é um do foco nosso do núcleo de parede de concreto, né, eu acho que a gente deu uma varrida aí bacana com relação a essa norma. Queria saber se vocês têm algum ponto que faltou, algum comentário. O que eu queria deixar como mensagem final é isso. Você comentou de que já tinha escutado há 10 anos problema de mão de obra. Eu também eu brinco, né? Desde que meu pai gostava muito de pré-moldado, né? Desde que ele existia que eu falava, agora é a vez do pré-moldado. E nunca chegava a vez do pré-moldado. Eu vejo o pré-moldado irmão da parede de concreto, porque eu entendo assim, agora é a vez da tecnologia. Mas, de todos os cenários que a gente já acompanhou, o cenário que mostra mais claramente que a chave está para ser virada é o cenário de agora, onde muda a cultura da mão de obra da construção civil. Isso não é uma mudança por não ter mão de obra, não é uma mudança por ter problema econômico, não é uma mudança por custo, não, é uma mudança cultural. Essa mudança cultural, você não breca. E para mim está claro que existe uma mudança cultural da forma de se entrar para construção civil. Ou se paga mais, ou o jovem não vai trabalhar na construção civil. Eu acho que é muito mais que cultural, viu, o Augusto? É uma questão realmente de século XXI. Já é tarde, né? Nós estamos no século XXI. Né? Então, hoje, uma pessoa de 10, 12 anos já faz coisas que um cara de 30, na minha época, não fazia. Então, é uma questão de século XXI. Otávio, alguma coisa que ficou faltando, que você está engasgado, que você quer... Não, uma coisa que sempre que eu me pergunto, né, por que em alguns clientes a parede vai tão bem, o sistema parece que voa, e em outros a coisa não funciona, né? E aí você fala, a gente está em século XXI, né? E aí eu penso, naqueles clientes onde que existe um planejamento, existe uma previsibilidade de lançamentos para daqui a 1, 2, 3 anos, ele consegue implantar o sistema e vai chegando no limite da eficiência que você gosta tanto de falar. Agora, naqueles clientes onde eu vejo que muda o produto, não vou mais lançar, não tenho mais certeza do que eu vou fazer, aí a parede não vai bem. Então, de novo, né, a gente está mudando a nossa mentalidade, se fala também há muito tempo disso, mas não adianta, se a gente quer melhorar a nossa indústria da construção, a gente precisa desse planejamento, né? E aí casa muito com a parede de concreto. Então, eu acho que é um caminho e para quem quer e tem esse planejamento bem feito, um caminho certo. Eu te agradeço que eu vou fazer um fechamento aqui, que você levantou a bola para me falar, cara. Ótimo. Né? Então, eu queria agradecer imensamente a esses dois profissionais. Realmente, se falar em norma, em projeto, eu sou da escola, eu sou de uma escola, eu vim de uma escola onde se valoriza projeto. Comecei a minha vida trabalhando em norma industrial. Trabalhei em Açominas, Acesita, onde você fazia fundações e edificações para o que vinha depois, que eram a parte mecânica.
Então, eu aprendi a fazer engenharia, me organizando, me planejando, onde a medida não era centímetro, era milímetro. Né? Então, eu sou dessa época, a minha engenharia foi feita dessa maneira. E eu sou uma pessoa que sempre valoriza o projeto. Eu acho inconcebível, inadmissível, eu vejo ainda hoje empresas que começam um empreendimento sem projeto, vai tocando, tem que faturar, então, para mim, eu acho inadmissível. Em se falando de projeto, né, eu sempre falo o seguinte, para a parede de concreto, principalmente, agora prédio alto, o projetista de estrutura tem que ser um cara familiarizado. Nada contra a cadeia dos projetistas de estrutura, nada contra. Admiro, mas eu acho que você, construtor, que vai nessa, que está começando, o projetista de estrutura, na minha avaliação, e o arquiteto são pessoas chaves nesse processo. E tem que ser pessoas valorizadas. E pessoas que conheçam, que entendam do assunto. Vocês hoje falaram muito de técnica, mas vocês falaram também muito de execução. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? As pessoas precisam ter engenharia. Então, se eu puder dar fazer um fechamento aí para esse sistema, eu acredito, sem dúvida nenhuma, a gente está vendo. Não é uma coisa que está começando. Se você quiser hoje andar aqui, todas as cidades que eu vou, que eu milito, tem prédio hoje acima de 25, 30, de boa. Uma cidade que eu trabalhei, Patinga, Minas Gerais, nas Minas, há não sei quantos anos atrás, eu vi outro dia uma foto de um prédio de 25 andares em parede de concreto. Então, para mim, isso é espetacular. Então, com relação ao projeto e norma, nós estamos bem seguros, né? O projetista realmente tem que ser um cara que conheça do assunto, né? Vamos valorizar, né? E entender, e questionar, porque ele está ali, ele é o médico, é o principal médico que vai me dar a garantia da minha saúde. É o que eu brinco, é o principal médico, é o cara que eu tenho que confiar. Agora, ele, para me passar confiança, ele tem que entender do que ele está fazendo, né? Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui o nosso primeiro podcast. E se vocês observarem, né, tem uma coisa que a gente não combinou, mas eu pessoalmente, lá no núcleo, né, quando a gente fala em núcleo, a gente quer o quê? A gente quer trazer dicas, boas práticas, bons exemplos, e a gente não fala de patologia, né? Nós não falamos aqui, se falamos uma ou duas vezes, foi por conta até de fazer certo para não ter. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente está criando aí, esse ano, vamos lançar outros podcasts aí, mas a nossa cabeça é essa, nós somos especialistas no assunto e a gente quer mostrar as boas práticas. A gente quer mostrar para o mercado que é possível fazer, é uma tendência sem volta, e esse sistema ele tem que potencializar a eficiência. Se você não quiser uma coisa de eficiência, não faça, não comece, você vai ter dor de cabeça. Agora, se for para fazer direito, bem feito, tem mercado, tem projetista, tem concreteira, tem fornecedor, de tudo que você quiser, né? E se precisar, conta com a gente. Nós temos aí nosso endereço eletrônico aí, são empresas, né, que realmente são referência no mercado. E a gente vai oportunamente voltar aí com outros temas, talvez na próxima bate-papo nós vamos falar de concreto, né, que é um assunto recorrente, importante. Então, eu quero agradecer muito vocês aí. É sempre muito bom conversar com vocês dois, que a gente acaba conversando um pouco da engenharia. Então, eu agradeço e estamos juntos nessa aí, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Um abraço. Até a próxima.